Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje de biologia e hoje nós vamos falar sobre esqueletos animais. Vem a pergunta, para que servem os esqueletos? É muito importante quando você está estudando sobre esqueletos, a primeira coisa você tem que definir na sua cabeça qual a função dos esqueletos, qual a finalidade deles. A primeira delas a gente chama de proteção mecânica. Tá? Aquilo que faz proteger muitas vezes órgãos mais moles que todos os corpos e todos os organismos possuem. A segunda função também é para dar sustentação para a musculatura, para a movimentação do que? Das estruturas que fazem os seres vivos se locomoverem. E também, vamos lembrar que dentro do esqueleto existe a questão da proteção contra a perda de água, que a gente dá o nome de dissecação. Então é muito importante para cada tipo de animal, seja ele grande ou pequeno, tem um esqueleto interno e externo, é fundamental que ele tenha uma função para aquele tipo de animal. Tá? Então é lembrar, outra coisa importante, existem dois tipos de esqueleto dentro da evolução animal. Qual é? O exoesqueleto, aquele que fica para fora do organismo e protege as partes moles internas, também dão articulação muitas vezes, também dão proteção, e o endoesqueleto, que é aquele que é formado dentro do organismo como complexo do sistema esquelético. É fundamental perceber que os mais evoluídos normalmente têm endoesqueleto. E os menos evoluídos, mas não tão, quer dizer, tão importantes quanto eles, é o exoesqueleto. Então, os exoesqueletos, só para ilustrar para vocês que aqueles que são os chamados invertebrados não têm sistema de notocorda, sistema de coluna vertebral, eles podem ter como exemplo fundamentais os aracnídeos, os crustáceos e os insetos, tá? Que tem uma articulação bem definida e bem clara e bem evoluída. Para quem já esqueceu ou para quem não estudou, aracnídeos são as aranhas e escorpiões, crustáceos, camarões, lagostas e outros mais, e os insetos, o maior grupo deles todos, por exemplo, o mosquito, a mosca, entre outros, tá bom? Bom, o que a gente tem que lembrar é que normalmente existe uma diferença de crescimento, quem tem exoesqueleto, quem tem endoesqueleto. E para ver o crescimento, é bom lembrar que nos exoesqueletos, aqueles como, por exemplo, o siri, né, o crustáceo, a própria aranha, o que eles fazem? Eles precisam trocar o seu exoesqueleto de tempo em tempo. Então, o controle dessa troca de exoesqueleto, a gente brinca popularmente de roupa ou armadura, basicamente é feita por causa de um hormônio, o hormônio da ecdise. Então, quando você faz uma análise de um gráfico do crescimento, por exemplo, de um siri, você vai ver que é uma escadinha. Quer dizer, ele tem um tempo que ele está com o esqueleto dele pronto, ele precisa crescer, então ele precisa tirar aquela roupa que ficou apertada, aquele exoesqueleto apertado, ele cresce desprotegido, porque tem essa questão, o exoesqueleto também é uma proteção, eles ficam frágeis animais, depois formou a casca, eles não crescem e até o momento que precisam crescer de novo, vão crescer. Então, o hormônio da ecdise é fundamental. Quem já não teve a experiência de ir numa praia à noite e colocar a lanterna ou o farol do carro e não viu aquele mundaréu de sirizinho correndo na praia? Por quê? Eles ficam tão frágeis e tão assim, possivelmente ser capturados por predador qualquer, que eles só saem à noite, justamente para o quê? Que não haja possibilidade de serem comidos, já que a carne deles no mundo animal é muito procurada por ter riquezas, né? Então é importante também lembrar que essa troca a gente dá o nome de muda, tá? Literalmente muda a carapaça, muda a roupa, muda o exoesqueleto. E para alguns insetos, por exemplo, é a questão do desenvolvimento, que eles passam por etapas de crescimento. A gente chama de metamorfose. E essa metamorfose, obviamente, também precisa do quê? De hormônio, porque cada etapa é uma etapa diferente. Existe a etapa do ovo, da larva, da lagarta e do adulto. E ele precisa ser trocado. Então, a vida deles é diferente da nossa. Enquanto que a nossa, que é um crescimento direto, o gráfico é um gráfico que talvez você tenha visto alguma vez sei lá, num pediatra, onde o médico vai analisando
qual o crescimento normal, qual o cimo da média, é um crescimento mais geométrico, tá? Bem mais fácil ser visto e, de certa forma, ele vai se adaptando ao seu crescimento. Alguns mais, outros menos. Então a gente tem que lembrar, por exemplo, quem sofre metamorfose são aqueles, principalmente insetos, que, ou não só insetos, mas normalmente está no grupo dos artrópodes, que tem o quê? Alguns crescem direto, simplesmente não tem metamorfose. Nasce, eclode o ovo, se torna um adulto pequeno. É o nosso caso. Não estou dizendo que a gente seja inseto, mas é o nosso caso. A gente nasce, a gente apenas cresce e desenvolve a estrutura. Mas as estruturas estão prontas ali. Existe aqueles, por exemplo, que são hemimetábolos, que são justamente aqueles que têm o quê? Um período menor de transformação. Quer dizer, são aqueles que passam de semente a adulto apenas passando por um período chamado ninfa, intermediário. E existe o holometábolos, que são justamente aquele que sofrem metamorfose completa. Um exemplo disso é a borboleta e mariposa. Quem já não viu os ovos de borboletas ou mariposas em plantas, depois eles passam por um período lagarta, depois vão passar por um período adulto. Então, é uma metáfora que você fala assim, o que ele é lagarta não tem nada a ver com o que ele é o adulto. Então é importante lembrar que essas características são muito características próprias de quem é mais simples e que precisa das atividades externas para se tornar um adulto bom, útil e que possa sobreviver e manutenção da espécie. Então, muitas vezes você quer controlar uma praga como um mosquito, uma mosca ou até uma barata, você não adianta você matar o adulto, mas sim o que? A fase larval ou a fase de ovo, que a gente sabe muito bem que é mais importante que você possa imaginar. Bom, o desenvolvimento da larva, a gente no caso dos insetos, é a lagarta, tá? Muitas vezes eles criam casulos, que é o momento de transformação, né? De transformação, de espera de transformação para a fase adulta. E a gente vê aí uma borboleta final linda, mas esquece que essa borboleta linda e adulta já foi o quê? Uma pupa ou uma crisálida. Quer dizer, uma fase também intermediária da lagarta para o adulto. E simplesmente acontece o quê? Ele se torna adulto em função desse processo metabólico de crescimento, que é um processo lento, dentro do ponto de vista do animal, e que é muito rápido e a gente tem que entender para preservar muitas vezes, para controlar outras vezes, até para combater quando necessário. Bom, no caso, por exemplo, das conchas dos moluscos, né, que todo mundo já ouviu, uma ostra, né, ou seja o que for, um mexilhão, um caracol, como é que você faz a análise do crescimento deles? Por fibras, por linhas que aparecem na concha. E, obviamente, é a forma de demonstrar o quanto ele está crescendo. E quanto ele está crescendo vai dar o quê? É uma forma, até em paralelo, mas seguindo a forma da concha. Isso dá uma necessidade do quê? De entender o tanto que ele cresceu, como ele cresceu, se houve algum fator ambiental que interferiu. Tá? E elas são muito importantes, não como esqueleto só, mas que quando morrem, a chamada casca, a concha, ela pode formar grandes arrecifes famosos, como de Pernambuco, Recife, que a cidade recebe esse nome em função disso, ou até a mais famosa e maior, que é a da Austrália, que são as grandes costas da Austrália, onde tem uma barreira imensa de corais vivos e mortos, que muitos peixes e muitos seres aquáticos acabam sobrevivendo. Tá? Para ter uma noção do tamanho, é em torno de 2.000 quilômetros de distância, o que certamente é uma viagem daqui a Campo Grande do Mato Grosso, né, ou daqui, Campo Grande do Mato Grosso, e de volta. E daqui a Salvador, por exemplo, que eu falo daqui de São Paulo, né? Mas é importante saber que essa barreira de coral, ela tem um papel importantíssimo no quê? Na estrutura, né, da biodiversidade do chamado Mar da Austrália, da costa australiana, tá bom? Então, eu acho que você deve ter entendido um pouco sobre isso e vamos a fundo e se tiver qualquer dúvida, manda pergunta depois para mim, faz o seu comentário, mas antes de tudo, não está inscrito? Se inscreva, compartilhe e dê o seu like ou dislike aí, por favor. Olha, depois que você deu o like, vou fazer algumas questões para você gravar bem o que eu falei para vocês e a gente reforçar mais ainda na hora do nosso vestibular. Então, as questões estão aí.
São questões que você tem que ler, prestar atenção no que se pede e responder da forma correta, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, vamos ler com calma para vocês. O ambiente marinho pode ser contaminado por rejeitos radiativos provenientes de testes de armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos, isso é fato. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode até substituir esse elemento nos processos biológicos. Isso é uma definição de 2 pesquisadores que deram essa informação e que deve ser seguida como correta. A contaminação dos oceanos por radionucleídeos antropogênicos, isso veio da informação de uma revista importante chamada Química Nova Escola, de 96, que foi adaptado, obviamente, para o vestibular para vocês. Um texto menor, para que vocês possam ler com alguma calma e possam, de certa forma, responder. Aí vem a pergunta. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas numa região marinha, próxima a um local de manipula estrôncio radioativo. Analisou coluna vertebral das tartarugas, concha dos moluscos, endoesqueleto do ouriço do mar, sedimento de recifes de corais, tentáculo de polvo. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Ora, é aquela que ela libera mais fácil, tá? Aquela que não é muito sedimentada. Normalmente os problemas que nós temos estão nas estruturas, né, mais sedimentadas. Ossos, cartilagens, né, da coluna vertebral ou não, depende do animal. Então, se eu analiso as respostas, as alternativas fornecidas, você vai perceber o seguinte: concha de moluscos, exoesqueleto duro, formado por cálcio. Tentáculos de polvo. Tentáculos de polvo não tem exoesqueleto. Logo, ele é mais flexível, mais sensível. Vamos pensar, vamos olhar. Sedimento recife de corais. É mais fixo, né? É mais o quê? Mais sedimentado. Então, é bem provável que ele se mantenha mais permanente. Coluna vertebral das tartarugas. A mesma coisa, a tartaruga não troca de coluna vertebral, tá? Então, o que ela se mantém, ela mantém o estrôncio, no caso, o tempo todo. E endoesqueleto dos ouriços do mar. Ora, olhando aí, aqui tem maior capacidade de eliminar isso tudo, porque a gente também elimina cálcio, justamente o que é? Os tentáculos do polvo. Então, a resposta B. Claro, é uma pergunta que você tem que perceber principalmente as diferenças. E fundamentalmente você consegue perceber que o único que é mais diferente aí são os tentáculos do polvo, mesmo que você não seja especialista em rejeitos radioativos. Uma segunda questão, que é da Faculdade de Santa Marcelina, crustáceos bivalves produzem uma carapaça protetora contra a ação dos predadores. É raríssimos aqueles que comem crustáceos bivalves ao vivo. A gente precisa muitas vezes transformar para poder comer. Os 2 grupos apresentam adaptações que os impedem de viver em ambientes estritamente secos. Eles vivem onde? Ou em água ou em lugares umedecidos, por vários motivos. Então vamos ver as perguntas. Qual é a denominação da carapaça protetora dos crustáceos? E qual a denominação da carapaça protetora dos bivalves? Ora, se você for lembrar, ambos têm o chamado o quê? Exoesqueletos. Alguns chamam de concha e de carapaça ou de exoesqueleto. Tá? Então, que se você for olhar, no caso dos crustáceos, como resposta, nada mais, nada menos que são exoesqueletos de carbonato de cálcio, duros, de quitina, justamente para dessa rigidez e não serem capturados pela parte gostosa, no caso desses crustáceos. Enquanto os bivalves são formados por 2 conchas, o nome está dizendo bivalves, estão formados por 2 conchas que abrem e fecham, podem se locomover pela movimentação dessas conchas e muitas vezes filtram a água em relação para captar o alimento e muitas vezes captam outras coisas que não são úteis também. A letra B diz assim: a maioria dos crustáceos e bivalves possui estrutura respiratória e de tipo de respirações semelhantes. Indique essas características. Ora, se vivem em água, precisam respirar dificilmente com o pulmão, tá? É mais comum que seja com o quê? Com brânquias, tá? Muitas vezes, porque é mais fácil capturar o oxigênio dessa água, que muitas vezes é sensível essa captura de oxigênio se a água não estiver adequada e bastante oxigenada. Agora,
Como acontece a reprodução? É uma reprodução assexuada? Não. Crustáceo e bivalves fazem sim reprodução sexuada, tá? Troca do quê? De gametas. Isso é muito importante. Não obrigatoriamente contato sexual, mas é fundamentalmente troca de gametas, o que dá para eles uma grande variabilidade genética e que faz com que eles resistam às mudanças que o ambiente aquático ou umedecido pode ocorrer. Tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho para vocês. Até!